Então, vamos dar continuidade e agora eu quero mostrar para vocês como que nós podemos utilizar a função ODE45 para resolver uma equação diferencial de ordem 2. Então, vamos lá. Vamos considerar que aqui nós temos novamente o nosso sistema massa-amortecedor composto por um corpo rígido de massa m conectado a uma parede através de um amortecedor com constante de amortecimento B. Além disso, vamos considerar que este corpo é aplicado uma força externa Fa de t e que a saída agora é dada pelo deslocamento. Nós sabemos que a equação diferencial que relaciona a força externa Fa de t com a saída x de t é uma equação diferencial de segunda ordem, como esta aqui. Tá? Onde aqui eu tenho a derivada segunda aqui do deslocamento multiplicado pela massa, mais a derivada primeira do deslocamento multiplicado pela constante do amortecedor igual à força externa Fa. E como é que nós podemos então resolver essa equação diferencial de segunda ordem utilizando a função ODE45? Então vamos lá, digamos que nós queremos então resolver essa equação diferencial de segunda ordem através da função ODE45 e aqui nós vamos assumir que a massa do corpo é igual a Q, que a constante de amortecimento é igual a 0,5 Newton por metro e que a força externa Fa de t é modelada como uma função senoidal com frequência de 0,5 Hz. Além disso, nós vamos considerar duas condições iniciais para essa equação diferencial. A primeira condição aqui é a condição o valor da posição no instante zero. Vamos considerar que é igual a zero. E a segunda condição ela refere-se à derivada primeira da posição aqui em relação ao tempo para o instante de t igual a zero. E vamos considerar então que a derivada da posição, a derivada primeira da posição no instante zero é também igual a zero, neste caso metros por segundo. Tá? Então, temos aqui duas condições iniciais. A primeira condição inicial é em relação à posição e a segunda condição inicial em relação ali à velocidade, que é derivada da posição. Ambas as condições iniciais assumidas para o instante t igual a zero. Bom, neste caso, como a equação diferencial que nós queremos resolver tem ordem maior do que 1, especificamente ordem 2, nós devemos primeiramente decompor essa equação diferencial de ordem 2 em duas outras equações diferenciais de primeira ordem. E para isso a gente faz o seguinte, tá? Eu olho aqui para o termo da primeira derivada dessa equação diferencial e defino este termo como uma nova variável. Aqui eu vou definir como uma variável v de t. Então eu tenho aqui que v de t é igual a derivada primeira de x de t em relação ao tempo. Agora, utilizando esta relação aqui nesta equação diferencial, aqui nós vamos obter uma segunda equação diferencial de primeira ordem, cuja, nessa equação diferencial de primeira ordem, a função incógnita passa a ser o v de t. Ou seja, neste caso aqui nós passamos a ter duas equações diferenciais. A primeira é dada pela derivada de x de t em relação ao tempo, é igual a v de t, e a segunda envolve ou tem como função incógnita aqui a função v de t. Então, o que nós vamos realizar ali na função ODE45 é, ao invés de resolver a equação diferencial de segunda ordem, esta equação aqui, na verdade, nós iremos resolver essas outras duas equações diferenciais de primeira ordem, onde, resolvendo essas duas equações diferenciais de primeira ordem, eu vou conseguir aqui, de fato, obter o valor do deslocamento, a solução numérica para o meu deslocamento, que é o que eu queria obter desde o início. Então vamos lá, para resolver essas duas equações diferenciais de primeira ordem, com a função ODE45, o que nós devemos fazer agora é isolar estes termos aqui de derivadas. Aqui este primeiro termo de derivada já está isolado, sem problema nenhum. Isolando este segundo termo aqui de derivada, nós obtemos esta expressão aqui. E aqui, pessoal, para facilitar um pouco tá, a nossa implementação, o que nós devemos implementar ali no Octave, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar um dos nomes das variáveis, tá? Eu vou falar que x de t é igual aqui a um y1 de t, e o v de t é igual a um y2 de t. Isso aqui vai facilitar um pouco para a gente na hora de ficar escrevendo os códigos que nós devemos implementar ali no Octave. Então aqui eu vou reescrever, eu tenho derivada de y1 de t em relação ao tempo é igual aqui ao v de t, que é o que estou chamando aqui de y2 agora, y2 de t. Lembrando que y1 é a posição, y2 é a velocidade. Eu tenho ali que a derivada de y2 de t em relação aqui ao tempo é igual a 1 sobre m, que multiplica aqui menos b vezes ali o y2 de t, mais ali a força externa Fa. Neste caso, tá, a força externa Fa de t
foi especificada como sendo aqui modelado com uma função senoidal de amplitude 1 e frequência de 0,5 Hz. Então eu já vou colocar aqui diretamente. Seno de 2π 0,5 vezes o t. Então aqui está as duas equações. O que nós fazemos lá no Octave agora é implementar uma função que vai calcular o valor dessas duas derivadas. Então vamos agora ao Octave para ver como que nós podemos fazer isso. Então, deixa eu só voltar aqui. Então aqui no Octave eu vou criar aqui um script. Vou criar uma função. Essa função eu vou chamar de derivada2. Essa função ela vai receber ali um instante tempo, um vetor y, tá? Esse vetor y ele vai ser um vetor de duas posições. A primeira posição ela vai ser o valor de y1 no instante tempo t, e a segunda posição será o valor de y2 no instante tempo t. O que é y1 e y2? São essas variáveis que eu acabei de criar. Então, y1 é uma das funções incógnitas que eu quero resolver com aquela primeira equação diferencial, y2 é a segunda função incógnita que eu quero resolver com a segunda, através que eu quero resolver da segunda equação diferencial. Então, no Octave aqui, essa função ela vai receber o valor de tempo, que é um escalar, e o y aqui vai ser um vetor de duas posições. A primeira posição é o valor de y1 no instante tempo t, e o segundo valor é o valor de y2 no instante tempo t. Além disso, essa função receberá os valores dos parâmetros m e b do meu sistema. Então, vamos lá. Vou aqui calcular o valor de dy, dy1, né? Então, vou chamar só de dy1. Ele é dado ali pelo valor de y2. Esse valor de y2 é a segunda posição desse vetor. Então, vou colocar ali segunda posição desse vetor. Lembrando que esse y será um vetor agora. Tá? Eu quero acessar só a segunda posição. E a derivada de y2 ela é dada aqui por essa outra expressão. 1 sobre m que multiplica menos b vezes ali o y2. O y2 será a segunda posição desse vetor y aqui. Então, tenho y2 mais ali a força externa FA, que neste caso aqui a gente está considerando como sendo modelado por uma função senoidal com frequência de 0,5 Hz. Aqui calculando no instante tempo t. É isso aí. E o que essa função ela vai retornar? Tá? Essa função ela vai retornar um vetor, onde a primeira posição é o valor da derivada de y1 e a segunda posição é o valor da derivada de y2. Esse vetor aqui é um vetor coluna. Eu vou chamar esse vetor de dy. Então, é isso que essa função derivada 2 ela vai retornar. Vou salvar essa função com o nome de derivada 2. É isso aí. Agora eu vou criar, então, um novo script para, de fato, chamar a função OD45 para resolver aquelas duas equações diferenciais de primeira ordem. Então, parâmetros do sistema. A massa é 1 kg, a constante de amortecimento de 0,5. Vou colocar aqui parâmetros de simulação. O passo de simulação eu vou considerar como 0,1. Tempo máximo de simulação 20 segundos. Vou criar aqui um vetor de tempo 0 dt até tmax. E agora eu vou resolver as duas equações diferenciais. Então, resolução das diferenciais utilizando a função ODE45. E essa função ela recebe aqui três argumentos. O primeiro argumento é o que? Um ponteiro para essa função aqui. Então, eu tenho que copiar o cabeçalho dessa função, jogar para cá. Além disso, eu tenho que informar quais são as variáveis que elas vão alterar o valor a cada chamada dessa função, que é a variável t e a variável y. Lembrando que vai ser um vetor. Tenho que fornecer aqui o vetor de tempo e tenho que fornecer aqui as condições iniciais que eu vou chamar de y0. Onde essas condições iniciais aqui serão ali os valores iniciais das variáveis y1 e y2, onde y1 é o que é a posição, y2 é a velocidade. Então, como estou considerando condições iniciais 0 para ambas as variáveis, então vai ser um vetor de dois elementos, vetor coluna 0, 0. E o que essa função vai retornar para a gente? Vai retornar aqui um vetor de tempo e um outro vetor que eu vou chamar aqui de y mesmo. Tá? Então, eu vou salvar esse código. Vou salvar aqui como exemplo B. Vou executar, vamos ver se não aconteceu nenhum erro. Vou aqui para a janela de comando. Bom, não aconteceu nenhum erro, apenas ele acabou imprimindo aqui algumas informações. Que informações são essas? Tá, do vetor de tempo, esqueci de colocar ponto e vírgula. Vou executar novamente.
nenhuma mensagem na janela de comando significa que o código foi executado até o final. E agora vamos ver o que essa função ODE45 está retornando. Ela retornou aqui um vetor de tempo t, que tem ali 201 posições, que é basicamente ali os instantes de tempo, né, para os quais nós calculamos ali a solução numérica, e agora retornou uma matriz y, que é esse segundo argumento. O que seria essa matriz y? Se nós olharmos aqui, ó, essa matriz y é uma matriz de 201 linhas e 2 colunas. Neste caso, essa matriz y são as soluções numéricas das duas equações diferenciais, onde a primeira coluna dessa matriz y ela se refere-se à solução ali da função incógnita y1. E a segunda coluna dessa matriz y, ela é, na verdade, a solução ali numérica de y2. Então, neste caso, o que eu queria era o deslocamento, que é o valor ali de y1. Então, o que eu vou plotar aqui, vou criar uma figura, então, vou plotar aqui o valor de tempo, vou pegar aqui todas as linhas dessa matriz y e pegar a primeira coluna. Neste caso, eu estou pegando então a solução numérica de y1, que no caso é o meu deslocamento. Então, eu vou apresentar aqui. Aqui então está o deslocamento desenvolvido pelo corpo, quando na entrada desse corpo é aplicada ali uma força, né, oscilatória modelada através de uma função senoidal de 0,5 Hz e amplitude igual a 1 Newton. Se eu pegar aqui a segunda coluna dessa matriz y, eu estarei acessando ali a solução numérica do que eu chamei de y2. y2, no caso, é a minha velocidade. Então, vou apresentar também. Então, aqui está a velocidade desenvolvida pelo corpo quando na sua entrada é aplicada uma força senoidal com amplitude de 1 Newton e frequência de 0,5 Hz. Então é dessa forma, pessoal, que nós podemos então resolver uma equação diferencial de ordem 2 utilizando a função ODE45. Se nós quiséssemos ali resolver uma equação diferencial de ordem maior do que 2, o procedimento é bastante similar ao que foi mostrado aqui e é facilmente generalizado para ordens maiores.